né? E, claro, Sérgio pedindo, não posso me negar, né? Então, parceiro de trabalho de tanto tempo, inclusive de sistemas para educação à distância. Então, é um prazer estar com vocês, porque a gente sempre aprende nessas conversas, né? É tempo de situações difíceis, trocar ideias sobre isso. Nós somos sempre assim, não sabemos, achamos que sabemos muita coisa, mas quando os atropelos aparecem, a gente desequilibra, né? Então, seguindo a linha piagetiana, né, nós estamos num momento de grande desequilíbrio e que talvez não tivesse passado na cabeça de nenhum de nós, pesquisadores de IA, ou se passou talvez num sonho, o que aconteceria se de repente tudo parasse e não pudesse continuar as atividades presenciais das escolas, né? Nunca, eu não lembro de ter parado para isso. E agora? Que a gente fica pensando assim, vamos começar a trabalhar para que um dia, quando todo mundo tiver os equipamentos, a gente possa ver como é que a gente pode migrar grande parte do que nós fazemos, né, no presencial, que a gente pensa assim, olha a quantidade de pessoa que desloca todo dia de suas casas, alguns tendo que andar a pé, alguns tendo que acordar muito cedo, e gasta-se mais ou menos, dependendo do lugar, se fosse no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, para chegar na Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, seriam assim 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar, ou seja, 5 horas se deslocando. Então, a gente, claro que pensa sempre assim, claro, será que precisa tudo isso, né? Se eu vou todo dia da semana da Barra da Tijuca para a Ilha do Governador, eu vou gastar 20 horas, né? Só para isso, né? Só para me deslocar, né? Então é sempre uma coisa que a gente passa pela cabeça. Olha, um dia a gente vai reduzir esses encontros presenciais na universidade. Afinal de contas, para que precisamos mesmo desses encontros presenciais? Será que é uma necessidade? Bom, tudo isso a gente vai pensando quando a gente fala quando a gente trabalha com a educação à distância, o que a gente pode, o que a gente deveria criar, oferecer para que as pessoas não precisassem se locomover tanto, né? E tem pessoas que nem poderiam, quem mora bem distante de uma federal, também não poderia. Ou de uma federal, ou de uma universidade mesmo particular, ou estadual, né? O modo de falar numa federal, porque quando a gente trabalha muitos anos numa casa, né? Quer dizer, eu estou há 40 anos trabalhando em universidade federal, né? Quer dizer, 42 precisamente, que eu dou aula em universidade federal. Então, o hábito de falar assim, em vez de falar universidade, eu já falo assim, numa federal, mas na verdade são todas escolas e todas universidades e os institutos hoje muito presentes, né? A gente pensa assim, para que se deslocar tanto? A educação à distância, antigamente, era, claro, quando começou por carta, né, muitos tempos atrás, ela, claro que tinha uma demanda, né? Tipo, as pessoas não conseguem conversar com ninguém. Antes de ter os livros impressos, né? Era mais complicado ainda. Então, mas hoje ela veio com força a educação à distância na era da internet. É por isso que a gente não fica muito falando na história, né, dos tempos lá da Idade Média, porque já estamos numa outra era. Mas o que nós temos hoje é a internet que nos tem movimentado muito em favor da educação à distância, porque ela aproximou e há uma convergência das mídias. Então, antes a gente mandava carta para as pessoas, depois telefonou, a televisão vinha imagem e som, mas só vinha para nós, e agora a gente troca, faz, por exemplo, uma conversa como essa aqui hoje, né? Então, nós estamos em tempos de internet e a gente fica sempre pensando o que pode fazer melhor.
Mas estamos engateando. E por que será que estamos engateando? É porque tem vários fatores. O primeiro deles é que nem todas as pessoas que estão numa escola, elas têm os equipamentos adequados, né? E se tem o equipamento, não tem banda larga que viabilize uma conversa como essa que nós estamos tendo, assim, digamos, frente a frente, né? Nós estamos aqui numa educação à distância num sentido muito restrito. Por quê? Porque nós estamos todos nos vendo, escutando a voz em tempo real, né? Isso é um tipo de educação à distância. Então, se todo mundo tivesse, né, essa qualidade de imagem que nós estamos tendo hoje, que ainda não é das melhores, claro que tem países que isso é bem melhor, mas tem muita gente que não tem isso. Então, se a gente tivesse assim, se nós estivéssemos nessa situação, hoje todas as universidades, todas as escolas tivessem, seus alunos tivessem equipamento e tivesse computadores, como eu falo computador, é claro, eu falo de dispositivo móvel porque é um computador 1000 vezes melhor do que o que eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a programar, eu programava numa máquina que só tinha 8K de memória. Então, isso que nós chamamos de, não, eu não tenho computador, mas eu tenho um celular. Isso é um computador 1000 vezes mais potente do que quando eu comecei a trabalhar com programação. Então, nós temos um baita computador na mão, mobilidade total. Mas não são todos que têm isso. Então, vamos dizer assim, supondo que todos tivéssemos, né, o que nos restava? Estamos aqui, então, conversando. Claro que aí, por exemplo, se eu estou dentro de uma sala de aula, ou se eu estou dentro de uma palestra, eu vou andando pela sala, vendo o que as pessoas estão fazendo, paro converso, né? As pessoas podem apresentar, podem se levantar e ir ali na frente conversar. Então, mesmo que nós tivéssemos, como nós estamos com conectividade e com equipamentos bons, ainda não é exatamente o que nós fazemos como estando no presencial. Então, a gente tem que partir na nossa compreensão e discussão da educação à distância, assim, mesmo que tivéssemos todos com computadores, que todos os professores todas as escolas soubessem usar, para entrar, por exemplo, no Meet e conversar, ainda assim teria problema. Então, nós vamos puxar para uma coisa que o Sérgio pediu, para conversar, para puxar para a conversa, que é as chamadas arquiteturas pedagógicas, né? Esse é um termo especial, né, para já denotar que nós não estamos falando de... que a gente tem uma coisa na universidade, que são a metodologia de ensino, né? Mas a metodologia de ensino ajudava o professor a ensinar, né? E nós estamos agora querendo trabalhar com um termo diferenciado só para denotar que há uma migração. Quando eu uso o mesmo termo, as pessoas ficam confusas, né? Nós estamos pensando com arquiteturas pedagógicas exatamente essa questão de como é que eu organizo o trabalho à distância, e aí, seja ele em tempo real ou em tempos diferenciados, em tempos assíncronos, né? Para que as pessoas se desenvolvam e utilizem todas a sua criatividade para trabalhar e aprender, né? Então, a arquitetura pedagógica, ela vem exatamente, como eu estou falando, mesmo que tivéssemos equipamento, tivéssemos assim como nós estamos, como é que nós vamos trabalhar para aprender? Porque o tempo dos aulões, né, que ia lá um professor e fazia uma bela palestra, todo mundo ficava satisfeito, isso, ai, que ele, cara, fala muito legal e tal. E aí, o que nós aprendemos, né? Do que ele falou? Ah, não, acho que ele fala legal, trouxe umas ideias geniais. Mas o problema é que as pessoas não aprendem só porque eles escutaram coisas legais. As pessoas aprendem na medida que elas interagem com o objeto do conhecimento. Ou seja, se nós ficarmos aqui, né, só assim, eu falando para vocês e vocês não se movimentarem em direção a esse conhecimento, quase nada vai acontecer. Vocês vão ficar com algumas coisas assim, tal.
Claro que aqui nós estamos falando de uma situação específica, uma conversa e tal, daí nós estamos, daqui a pouco vocês vão começar a falar e a gente vai interagir, né? Mas tá bom, já veja assim, a tela tem, nós estamos aqui em 6 pessoas. Mas daqui a pouco, se nós estivéssemos em 20, já ia assumir um monte de gente, eu não consegui enxergar, nem vocês enxergarem todo, eu não conseguiriam conversar com a naturalidade que nós temos em uma sala de aula. Nós já não íamos poder, por exemplo, dessa maneira aqui, formar grupos de discussões. Aqui, como nós temos na sala de aula, temos que arranjar uma outra maneira. Eu trabalho assim com alunos em um curso à distância dessa natureza que nós estamos fazendo assim, porque eu tenho um grupo que eu trabalho ainda no Espírito Santo, que era a universidade que eu trabalhava antes. Aí geralmente são aulas para mestrado, doutorado, com 6, 7 alunos. Então nós podemos nos ver todo e eu uso um suporte. O pessoal trabalha em grupo. Eu abro, comprei um monitor grandão de 30 polegadas, abro uma salinha de hangout para cada um, eu fico olhando para as 6, 7 salas, né? Quando eles começam a trabalhar em grupo, daí fazem 2, 3, 4 sessões, eu fico acompanhando o que estão fazendo, produzindo um documento, daí eu tenho uma outra tela mais que eu vejo, então, mas isso eu estou tentando simular o presencial, onde eu tenho, né, todos ali que estão presentes, eu estou acompanhando. Então, esse pessoal tem um tipo de trabalho. É educação à distância, mas também não é conhecida como tal. A gente chama de um presencial mediado, né? Um presencial mediado. Por quê? Porque nós estamos quase que, não é a mesma coisa, mas eu estou enxergando todos eles, estou enxergando os grupos, os documentos que estão produzindo, eu estou acompanhando. Então, isso é um tipo de uma coisa, quer dizer, tem muitas coisas que são chamadas de educação à distância. Algumas só são palestras, né? Então o professor quinzenalmente faz uma videoconferência, que na verdade não é uma videoconferência, é só porque ela só tem um lado, porque às vezes as pessoas fazem para 30, 40, começa a conversa, já não dá para acompanhar. Então, tem essas diferenças que a gente tem que saber dizer. Então, eu estou vendo aqui alguns colegas que nunca trabalharam com a distância, trabalhando com seus alunos de doutorado, mais uma turma de 3 alunos. Então, tudo bom. Entra em qualquer uma dessas ferramentas, né, Hangout, Skype ou qualquer outra, ou Meet, e aí eu converso com 3 alunos de doutorado, é diferente, né? Eu estiver com 3 alunos de doutorado conversando dessa maneira, com essa qualidade de imagem, né, e som, eu tenho uma educação presencial mediada. Presencial no sentido que estamos ali frente a frente e todo mundo naquela discussão. Mas eu tenho visto, por exemplo, alunas minhas de um curso de pedagogia que estão terminando o curso, mas já eram professoras, que elas já eram no ensino fundamental ou nos anos iniciais, a pessoa pode dar aulas sem ter, embora a LDB tenha proibido, até hoje ainda tem gente que pode dar aula, tendo só o magistério, que são o ensino médio. E elas estavam fazendo agora conosco um curso de pedagogia plena, né, de 4 anos e meio, na modalidade à distância. Né? Eu tenho que controlar meu tempo, Sérgio, porque tu sabe que eu começo a falar e então não vou puxar agora para falar nesse curso que eu trabalho aqui. É só dizer, elas estão assim. Como é que é a educação à distância que as escolas de Canoas, né, do município de Canoas aqui, que o Sérgio conhece bem, diz ele que é gaúcho, eu não sei, eu acho que ele é argentino, mas parece que ele tem um braço no Amazonas, um pezinho que veio do Amazonas, então o cara é internacional aí, é sul-americano. Mas aí, essa aluna me disse que, professor, é o seguinte, me disseram que a gente tinha que fazer aula em tempos da pandemia. Então, como é que eu faço? Como ela é minha orientanda de TCC, né? Eu tive com ela o semestre inteiro acompanhando o estágio dela, agora ela está fazendo o TCC. Então, ela se apropriou bem da tecnologia. Tenta usar tudo que é possível, nas piores situações ela dá um jeito. Foi o que aconteceu, a escola dela não tem... Os alunos são da periferia, né? Então, claro, eles não têm todos os computadores, nem celular, nem nada. Então, ela faz o seguinte,
ela posta no Face da escola as atividades. E os alunos acessam lá, mas não respondem, não vão devolver aquilo ali, vai ficar feito para depois, quando voltar às aulas, eles vão entregar aquilo. Aí eles têm dúvida e ela atende pelo WhatsApp, para tirar as dúvidas. Olha só, já vai aí, quer dizer, não veio para elas, só tirou as dúvidas, ela não viu o que eles fizeram. Vai vir quando voltar às aulas. Essa professora, quando voltar às aulas, vai ter uma quantidade enorme assim, de material para ler, não vai dar para dar feedback, né? Os alunos desenvolverem atividade e não terem feedback, se o professor só corrigir certo ou errado e dar nota, isso não é mediação da aprendizagem. Porque se ele não aprendeu certo, não entendeu um conceito, ficou por aquilo mesmo. Só interferiu na nota dele, né? Mas ela faz isso, ela diz assim, professor, eu sou a que melhor atende, porque eu estou lá no meu WhatsApp o tempo inteiro, atendendo todos os meus alunos. Mas ela tem uma turma que é de segundo ano, que estão se alfabetizando, não sabe ler e escrever. O que ela vai fazer com esses alunos? Bom, e ela diz assim, professor, mas é só eu e mais uma colega que faz alguma coisa. Os outros, eles postam no Face e deu. E vão receber quando os alunos retornarem. Isso não, quer dizer, isso é longe de educação, né? Não é educação à distância. Né? A educação está longe disso, porque não está acontecendo. Os alunos estão resolvendo a atividade. E eles têm outros alunos que não têm celular, só os pais que têm, então eles não podem tirar as dúvidas. Tem outros, e aí como é que faz? Então, eles vêm buscar na escola, eu imprimo, deixo na escola e os pais vêm buscar. Eles levam para casa e vão devolver para mim quando voltar. Então, nós temos situações, e essas não são as mais escabrosas, né, nesses tempos. Então, mas a gente pode sempre pensar assim, tudo bem, professor, mas me diga uma coisa, e o que faríamos se agora, por acaso, isso ficasse assim? Íamos ficar parados, ia parar a educação? Não, né? A gente vai dar um jeito, né? A gente teria que dar um jeito, a gente tem que bolar um plano, suponha que, como o pessoal está dizendo assim, olha, isso vai até 2021, né? O que vai acontecer? Temos que bolar estratégias para isso. Agora, bolar estratégia é o mesmo que o ministro chegar e dizer assim, olha, todos os cursos vão continuar na modalidade EAD. A modalidade EAD, existem muitos braços, e a gente tem que entender caso a caso, e para cada caso a gente tem que, dependendo do recurso disponível, tem que bolar alternativas de ação, né? Bom, então, o que nós chamamos de arquitetura pedagógica é bolar situações em que a interação entre o estudante e o que ele está desejando aprender e os seus mediadores possa acontecer. Porque, assim, a gente tem que olhar a fundamentação, que é uma coisa que, às vezes, a gente, se não fez licenciatura, não ouviu falar. Que é o que diz um cara bem, um nome que uns conhecem mais ou menos, outros nunca ouviram falar, que é um cara chamado Piaget, Jean Piaget, que viveu 80 anos e publicou uns 70 livros, só teve um problema de pesquisa. Durante toda a vida dele, pesquisou desde os 13 anos, né? Mas só teve um problema de pesquisa, uma questão de pesquisa para resolver, que ele foi tentando responder com vários trabalhos, que é assim, como é que um sujeito sai de um nível de conhecimento para um nível superior? O que acontece? Como é que isso acontece? Que processo é esse? Eu estou aqui, conheço umas coisas hoje, e amanhã eu já sou outro. Hoje de tardezinha já sou outro. Passei de um nível para outro. E aí ele constatou, por vários experimentos, né, que as pessoas passam de um nível para outro de conhecimento a partir das interações que elas realizam com esse conhecimento, com esse objeto de conhecimento. E por interação,
É desde eu pegar um objeto físico, jogar no chão, com uma criança vai lá, derruba para ver direito e quer saber, como as crianças pegam, tem pais que compram um carro muito maravilhoso de controle remoto, a primeira coisa que a criança faz é jogar no chão, tentar quebrar para ver o que tem lá por dentro. E os pais guardam porque, não, pô, custou caro, peraí, quando tu souber brincar com isso, eu te dou. Então, realmente, tem certas idades que a gente tem que escolher o brinquedo mais adequado, que a criança quer explorar esse objeto para tentar descobrir o que é aquilo. Mais cedo, a gente não tem a capacidade de abstração. Então, a gente, primeiro, é só sensório motor. A gente vai pegando, esticando e vendo o que acontece quando a gente estica, quer ver o barulho. Às vezes, a criança joga 3 vezes no chão porque ela está escutando um barulho, daí joga, já escuta outro diferente e quer experimentar com aquilo. Né? Depois ela vai tendo construído representações, então ela já tem outros comportamentos. Até que chega aí pelo final dos anos iniciais, que é a idade que corresponde um certo amadurecimento, elas vão trabalhar com abstrações, né? Elas vão realmente... você escreve uma equação e a pessoa entende, enxerga, entre aspas, o objeto através daquela equação, enxerga um objeto ali e manipula o objeto através daquelas abstrações. Mas aí nós já estamos no auge desse processo de amadurecimento, que é o pensamento formal. Bom, então nós temos que saber disso, né? Claro que podemos dizer, nós todos somos alunos universitários, né? Então todos estamos lá, né? É verdade. Então eu estou fazendo uma história porque o Sérgio falou que alguém tem filho, alguém é professor, então estão com os alunos mais jovens. Então, a mesma coisa que eu posso fazer para pessoas que estão num doutorado, usar a tecnologia, é que nós estamos conversando e muitas coisas, dependendo do objeto sobre o qual nós estamos conversando, a gente, né, já tem chão, já tem modelos conceituais para entender sem estar precisando ver o objeto, esticar, a gente estica ele nos nossos próprios pensamentos e enxerga coisas, né, fazer rotações. Mas muitas pessoas que chegam ao ensino superior, um número muito grande, não desenvolveu. Sai do ensino médio sem ter desenvolvido essa capacidade, e não é porque elas não tenham. Claro que também tem pessoas que têm limitações, né? O Sérgio estava falando de Libras, eu lembrei agora que ele também trabalha com pessoas com autismo, né? E agora me chegou uma aluna de doutorado para trabalhar, porque quer fazer um trabalho exatamente para alunos do ensino dos anos finais aprenderem álgebra, que é a abstração total, quer dizer. Então, os alunos que ela trabalhou, ela tem mestrado em educação, e os alunos que ela trabalha, né, de atendimento nas escolas, têm dificuldade em aprender álgebra. E ela, quando se apropriou um pouco de tecnologia, disse, eu acho que isso deve ser legal, pensar como eu posso fazer um ambiente para ajudar as pessoas com certas características do espectro autista, né, porque é uma coisa muito vasta, né? Como elas podem avançar e que ferramentas eu posso pensar para elas. Porque elas têm dificuldade realmente em atingir o nível formal, algumas delas. Bom, então, isso aí é para dizer que para cada faixa etária, ou para cada nível de desenvolvimento que a pessoa já atingiu, eu vou ter que... essa noção de objetos, ela vai variar, né? Ela vai variar. Às vezes eu tenho que ter o concreto, e o que ela pode fazer é realmente só no sensório motor, quando ela está ali nos primeiros anos, né? Até 2 anos, por aí assim. Ela vai subindo, então ela vai sai do sensório motor, passa por pré-operatório, depois vai para o operatório concreto, e finalmente ela chega no formal. Mas esse formal, as pessoas passam muito tempo, e se os professores só ficarem passando daqueles exercícios, resolva, jogar 20 exercícios do mesmo tipo para ela resolver, para ver se ela decora a mecânica, ela não vai atingir o formal na sua plenitude, né? Então, para cada uma situação dessa, não basta apenas o cara ficar lá sozinho, porque o cara pode mexer, e mexeu, daí para ele já está bom, parou. Alguém tem que ajudar ele a se desequilibrar. Então, uma outra coisa que Piaget diz é o seguinte: para aprender,
é preciso estar em desequilíbrio. Porque o ser humano, quando assim está insatisfeito, significa que a mente dele está inquieta porque uma coisa ele não está compreendendo o mundo. E ele vai tentar sair disso. Está desequilibrado, ele vai tentar se reequilibrar. Se ele estiver equilibrado, quando o professor dá uma bela aula e eu entendi tudo, não tem nenhum questionamento, pareceu assim uma maravilhosa, ele só reforçou o que eu já sabia. Digo, pô, esse cara fala muito legal, tudo isso. Confere com o que eu penso. Se confere com o que eu penso, eu não aprendi nada naquela aula. É raro uma coisa que não provoque algum desequilíbrio mínimo que seja. Mas quanto mais o professor nos desequilibra, qualquer pessoa que esteja falando, ou qualquer coisa que eu vejo no mundo, uma notícia na televisão, se ela me desequilibra, ela fez um trabalho, foi me desequilibrar, que aí eu vou tentar buscar respostas para voltar a uma situação de equilíbrio. A mente é assim. Se a mente está desequilibrada, o cara fica inquieto. Se ele não desequilibrou, porque pode ser que ele esteja alienado, aquele assunto que alguém está falando não faz, tanto faz para ele, ou seja, quando a gente diz assim, fulano está alienado, porque ele não se interessa por aquilo. Então, por mais que seja bela a palestra, lindo o filme, excelente a música, ou o fato que ocorreu na minha frente, caiu um piano do 20º andar e eu vi ele se espatifando. Eu posso estar alienado e aquilo não me fazer, tipo, o que será que aconteceu? Como é que caiu? Quem empurrou? Não sei o que lá, o que está vendo nesse prédio? Se eu não tenho essa sensação de desequilíbrio, eu vou ficar na minha e está tudo bem para mim. Então, é fundamental que tenha um mediador, né? O professor olha para o aluno e vê que, não, mas eu não posso passar a mesma coisa, mas o pessoal faz assim, não, tem que ficar adestrado em resolver essas expressões. Às vezes eu trago muito exemplo da matemática, porque antes de ser da computação, eu era professor de matemática. Então, minha graduação é em matemática e eu sou licenciado, dei aula nos anos nos anos iniciais do ensino fundamental, nos anos finais, no ensino médio, antes de virar um cara de computação. Então, eu guardo de lá algumas coisas assim. Então, se o professor coloca aquelas longas expressões, e é engraçado porque eu era bom em resolver aquelas expressões monstruosas, né? Na época, já faz muito tempo, a gente chamava de carroção. Não sei se é a época do Sérgio, que é bem mais moderno, mas na minha época chamavam de carroção. Então, eu era bom em resolver. Então, eu digo, então você é matemático, você... E depois acabei sendo professor, né? Mas fiz uma longa trajetória aí e agora voltei, agora isso coordeno um curso de pedagogia. Depois de fazer um doutorado em inteligência artificial, agora eu estou coordenando um curso de pedagogia, porque essa foi uma questão que sempre me movimentou. Como é que essas crianças vão aprender se esses professores não souberem levá-las adequadamente a esse processo? Porque tanta gente que você não vê interesse, né, o pessoal que os pais acabam fazendo o dever, assim, deixa eu fazer aqui, que esse menino não vai fazer, não, vou mandar para lá. Porque os pais têm o trabalho deles para fazer, então não vai ser os pais que vão dar conta de saber tudo isso, que a criança precisa, não dá para eu fazer e pronto, entregar a tarefa. Ela não é explicar, é provocá-la, é ver aonde é que ela precisa de ajuda, que a gente chama, então, da mediação pedagógica, né? Quando eu estou no nível muito alto, acontece o que a gente chama de autodidata, né? Então, muitas pessoas se tornam autodidata. E o que se quer quando a pessoa termina um doutorado? Bom, esse cara, agora sim, ele pode viajar sozinho, porque ele vai saber, ele mesmo, fazer as provocações. Que isso é uma coisa que acontece até com muita gente quando está no doutorado, e às vezes com muitos doutores. Ele acha que já fez a melhor coisa do mundo, que aquilo, assim, ninguém vai poder fazer melhor e, portanto, não sabe fazer o desequilíbrio. Que eu esqueci o nome. Tem uma coisa chamada navalha de Ockham, né, que é assim, o pesquisador, quando termina de fazer a sua teoria, ele logo em seguida tem que encontrar todos os erros que tem nela. Por quê? Porque é a consciência de que nada é a última palavra.
E, portanto, se ele achou que ele agora achou que é lindo, maravilhoso, não tem melhor do que aquilo, vai querer defender com unhas e dentes para ele está deixando de fazer o papel dele, que é assim, nada que nenhuma teoria que eu fizer é completa, é perfeita. Eu tenho que, no dia seguinte que eu defendi minha tese de doutorado, até antes, sair criticando a própria tese. A gente pede muito hoje uma coisa assim, quando o aluno termina mesmo uma dissertação. Tá, mas quais são os limites disso que você fez? As pessoas geralmente têm assim. Alguns, às vezes eu critico quando o pessoal acha que a universidade tem que ficar fazendo produto, né? Porque muitas vezes as pessoas se envolvem com fazer o produto e começam só a tornar aquilo mais vendável. Mas em termos de pesquisa, aquilo já fez o papel dele. Alguém que pode negociar. Bom, hoje tem as startups que aí se encarregam disso, né? Mas sempre havia a crítica do mercado que a universidade não fazia coisas para a sociedade, para o mercado, mas não, a universidade só faz coisas para o mercado, mas para o mercado tornar produto. Nós fazemos teorias para ajudar o mundo a se desenvolver. Como extensão, a gente também trabalha com isso, e ir até a comunidade, escutar o que a comunidade tem, os problemas, para realimentar a pesquisa. Mas pesquisadores, espera-se que eles inovem. Não no sentido de fazer agora, só tinha um botão desse lado, eu vou colocar um do outro lado. Isso é inovação, pode melhorar a vida, mas não é uma inovação científica. Então, foi só uma coisinha, porque eu puxei para dizer assim, mesmo nós, doutores, né, precisamos de desequilíbrio. Se nós não provocarmos a cara, né, top e deu, né, eu vou ficar parado no tempo. E o pesquisador, o papel para que se espera dele para a sociedade é que ele esteja tentando cada vez mais, né? Claro que você tem esses momentos de interação com a sociedade, para quê? Para que nessas interações eu identifique os problemas. Nós podemos nos desequilibrar, e isso é bom para o pesquisador ir lá de cara para conversar nas extensões com as pessoas, para ver que tem problemas que ele não pensou ainda. E ele tem que usar isso para realimentar. E nós, professores, temos que ir à sala de aula para ver que, assim, por que esse cara não entendeu isso? O que será que tem que se desequilibrar? Pô, eu expliquei tão bem explicado. O que faltou? Por que esse cara não desequilibrou? Então, esse é o papel do professor, ajudar o aluno primeiro, ajudar propondo atividades que sejam ricas o suficiente para desequilibrá-lo, para ele não ficar repetindo, treinando, se ele já sabe fazer mais rápido, resolver uma equação do segundo grau, né? Falando em matemática, né? Não sei qual é a formação das meninas, só sei do Sérgio e do Guido, né? Mas não sei qual é a formação. Talvez já... Grazi é engenheira, Ariana é de computação e a Luciane é de pedagogia, né? Ou letras? Microfone, Lu. Pedagogia ou letras, Lu? Letras. Tá. Letras e Libras. Tá, então tá bom. Eu também sou letras, né? Letras e computação, né? Ah, então tá bom. Então, quando eu falo... ciência da computação e depois elétrica. Mas eu me sinto mais da área de TI. As coisas que eu estou falando de matemática são aquelas lá que todos nós dominamos, né? Dos anos finais, né? Então, o professor não adianta passar uma lista de 30 exercícios de equação do segundo grau, que não é só para ser mais rápido, ver se ele já consegue ser rápido, porque hoje a gente sabe que a equação do segundo grau, na verdade, tem sistemas que resolvem, o que interessa é eu descobrir que equação representa um determinado problema. E não pode ser só daqueles problemas que, assim, vai direto, é só encaixar no padrão.
tem os que levem a pessoa a situações complexas. Porque isso aí, né, não torna as pessoas mais criativas. Bom, então é isso. É necessário mediador. Quando você está num nível muito alto, você consegue ser o seu próprio mediador. Mas mesmo assim, mesmo precisando dessa mediação, o que é que acontece? Nós estamos sempre orientando pessoas que trazem problemas novos que querem resolver e que os professores não sabem a resposta, porque se soubessem, não precisava um aluno fazer. O problema de cada um mestrando ou doutorando é um que ninguém tocou nele. O professor pode até ter uma visão para criticar, mas o aluno vai ter que inventar, e o orientador vai desequilibrá-lo. Então, veja que essa coisa do equilíbrio, desequilíbrio, ela é contínua. E o que acontece no mestrado e doutorado? O aluno fica meio perdido assim, o orientador vai tentar fazer um papel importante, que é o apoio ao reequilíbrio, né? Que o cara está perdido, a gente vai tentar um caminho para tentar provocar situações que ele retome. E quando ele está equilibrado, a gente mas você ainda não viu isso aqui. Como é que funcionaria em tais e tais condições? Para quê? Para ele ir em frente. E para ele aprender que ele não vai chegar nunca à coisa mais top. Se ele chegou, é porque era uma coisa muito simples que ele estava resolvendo. Então, se o problema é muito simples, claro, a gente chega e não tem mais para onde ir, né? Olha aqui, eu acabei de inventar a roda, tá? Então já está rodando, né? O que eu faço? Não tem mais o que inventar, a roda está inventada. Então, a gente chama por essa expressão, não vai reinventar a roda. Por quê? Porque já tem uma solução, né? Então, a gente tem que inventar coisas que não tem solução. Bom, então, para tudo isso, para essa coisa da mediação pedagógica, que tem dois elementos centrais na mediação pedagógica, que é assim, a provocação para o desequilíbrio e o apoio ao reequilíbrio, né? Que tem que ser pensado quando eu penso numa arquitetura pedagógica. Se eu penso minhas aulas só chegando lá e despejando, não penso no que agora os alunos vão fazer e como é que eu vou mediar isso e como é que eu vou avaliar. E como é que a tecnologia pode ser usada para fazer isso de uma maneira, não é mais fácil no sentido de não ter trabalho intelectual, é de eu não precisar gastar esforço que não seja o intelectual, né? Muitas coisas a gente tem que fazer, por exemplo, vamos fazer para adestrar o cara. Não, aí é treinamento, tá? Se eu vou preparar um cara para serrar peças de madeira num determinado tamanho, aí eu vou ensinar, você tem que colocar o braço bem assim, segurar forte aqui, prender. Aí o cara vai só treinando, vai ficar bem adestrado para fazer aquilo mesmo. Isso é para coisa que, quando você treina trabalhadores, para um sistema que a gente critica muito, que é o fordiano. Cada um faz um pedacinho só, ele é treinado para fazer com perfeição aquele pedacinho só para não errar. Ele só não pensa em nada, ele não conhece o todo. Ele aperta o parafuso, mas só se for da direita. Da esquerda ele já não sabe porque vai ser o outro seguinte que vai apertar, né? E aí é treinamento, não é educação, né? Então aí tudo bem, aí a gente treina, tá? Não vamos treinar aqui. Se eu quero realmente um cara para substituir uma máquina de somar, então eu tenho que adestrar para isso. Mas não é para isso que é a escola, né? A escola é para realmente ajudar as pessoas a se desenvolverem intelectualmente. Então, eu tenho que ter esse passo, eu tenho que apresentar objetos de conhecimento interessante, e aí eu já tenho uma função do professor. Como é que eu trago de uma maneira que essa coisa para a vista do aluno que seja o mais provocante possível? E as tecnologias vieram para isso. Por quê? Sem a tecnologia, antes das imagens, os livros só tinham letrinhas. O cara tinha que enxergar um objeto a partir das letrinhas. Aí veio a fotografia, os livros ficaram mais interessantes, aí vieram os vídeos, né? Vieram as simulações, sempre a tecnologia ajudando a aproximar mais o objeto, mas eu tenho que aproximar o objeto de uma maneira provocativa, né? Que seja capaz de propiciar esse desequilíbrio. Mas não basta isso, eu tenho que colocar questões importantes e tenho que discutir com essas pessoas como elas trataram a questão.
E uma outra coisa, fundamental também na teoria piagetiana é a cooperação. Quer dizer, eu fazer sozinho, eu e o professor, é só a minha visão e a do professor. Quando eu faço e discuto com o colega que está à minha direita, à minha esquerda, acima, abaixo, eu vou aumentando o número de visões. Sim, mas não tem uma visão que todos sejam capazes de ver? Não, não tem. Isso é a nossa incompletude. Sempre que eu converso com o outro que está também interessado no assunto que eu estou e que eu ainda não conversei, é possível que ele me traga coisas novas e eu leve coisas novas para ele. Então, esse princípio da cooperação, né, que assim, nós somos incompletos, a gente olha para uma coisa e só vê, o que a gente enxerga depende de toda a nossa formação, de todas as nossas crenças, dos nossos desejos, de uma série de coisas que é muito particular de cada um. E se eu ficar fechado, eu não vou ver eu vou inventar coisas que só servem para pessoas que enxergam como eu, mas no limite não tem pessoas que enxergam exatamente como eu. Todos somos diferentes. A quantidade de neurônios e as conexões que nós fazemos, né, é muito elevada, diferente. Então, nem os gêmeos vivendo na mesma casa, desfrutando das mesmas possibilidades, não enxergam igual. Então, a interação com os outros é fundamental para eu, cada dia, aprender mais, porque qualquer um de nossos colegas, estudantes, podem desequilibrar. Então, quando a gente diz assim, mas como é que essas crianças, vou voltar agora lá para as crianças, com 2, 3 anos, elas vão construir um mundo que só ela enxerga. Se eu tenho um filho e fico ensinando para ele em casa. É a visão de um adulto versus a visão de uma criança e só. E o adulto nem estudou o suficiente para saber que a criança pode ter várias visões, o que se influencia para ela. Então, é o problema que a homeschool, né, que a Damares anda pregando tanto e que o pessoal está querendo fazer, né, não dá certo, porque eu tenho que inventar. Quer dizer, e essa presença dos alunos, crianças pequenas, na frente do outro, vendo como uma coisa pode ser diferente do que ele faz, né, é que vai desequilibrá-lo também. Então, mesmo lá no sensório motor, a criança daqui a pouco está imitando o outro, que ela começou a fazer de uma maneira que ela não fazia. E vai, então, esse trabalho cooperativo, que parte de eu enxergar como outro fato fazendo, também querer me meter no que ele está fazendo, que parte assim, então, é um desenvolvimento social, que a pessoa aprende a conviver com os desejos dos outros, e que eu tenho limites, né? Se eu fico com meus filhos, tenho 10 filhos, tudo aqui dentro de casa, fechado sob a minha disciplina, o que ele se desenvolve é muito pequeno. Então, um dos medos que eu fico com esse pessoal que gosta da homeschool é que, assim, eu vi algumas falas de algumas pessoas pensando em citar, em defender a homeschool, para que os filhos não tivessem para a escola se submeter a tal dessa escola, partidária, né? E, na verdade, o que estão querendo cercear é o pensamento crítico. E o pensamento crítico é fundamental. E eu só desenvolvo quando eu estou no diálogo com o outro, enxergando outras possibilidades, questionando, analisando. Então, tem que bolar a arquitetura para isso. Quer dizer, como é que a gente faz isso na escola, né? Como é que e isso é difícil na escola, como é que a gente faz à distância? Mete as pessoas num processo desse escolar para fazer. Então, nós estamos diante de um novo ecossistema, né? Esse ecossistema criado. A aprendizagem, segundo um pessoal lá, que começou isso em 1970, o Gregory Bateson, não, a mente também é um ecossistema. Não é assim, então não vamos estudar cada coisa individualmente, achar que as pessoas aprendem individualmente. Nós vivemos imersos em um ecossistema cognitivo. É nesse entrevero que a gente aprende. Isso em 72, né? Já falei há muito tempo ele. Depois veio outro cara chamado Pierre Levy, que você já deve ter ouvido falar, que puxou isso, que a chegada da internet estava nos levando rumo a uma nova ecologia. Porque agora nós temos eu não vejo só os objetos, eu vejo simulações desses objetos
no mundo virtual. E eu não converso só com as pessoas diretamente, eu converso mediado. E eu tenho acesso a coisas que eu estou aqui, quero visitar o Louvre, vou no Louvre virtualmente. É diferente de, não vou esperar um tempo que eu possa ter um dinheirinho para ir a Paris, vou lá ao Louvre. Não, eu posso enxergar daqui. Mas claro que a experiência de ir ao Louvre é diferente de eu ver as obras à distância. Eu vou lá e vejo o sentimento das outras pessoas, e são pessoas reais, não são pessoas simuladas, então é diferente. Mas pode propiciar uma situação melhor para quem não poderia nunca ir lá, né? Então, ir para as cidades, pegar o Google Street, ver as ruas de uma cidade, ver e tal, mas com uma imagem eu não posso ver aquilo. Mas posso também ter câmeras no mundo inteiro e viajar para tudo, mas ainda assim, estar presente e agir naquele mundo faz diferença. Eu ir a Paris por filmes, ou eu ir presencialmente, poder intervir naquele mundo, me dá as outras aprendizagens que não daria nos filmes. Eu sei que existe, mas eu não intervi. Se eu não interagir, eu vou aproveitar muito menos. Eu posso até fazer imagens, aprender com o que o pessoal está fazendo, mas eu estou só conjecturando coisas, né? Então, a aprendizagem situada, que seja na ação, de corpo presente, né? Pode ser à distância se eu estiver trabalhando, por exemplo, num videogame em que eu tenho colegas também em equipe, né, trabalhando, realizando atividades naquele mundo virtual. Aí eu estou imerso naquele mundo. É um mundo virtual que eu trabalho com jogos, esses jogos que a gente vê tanto falar de imersão, e se eu tiver aquelas, como é que é o nome, Sérgio? Aquelas coisas que a gente coloca, Sim, aqueles óculos de realidade virtual. Os óculos de realidade virtual, eu me sinto lá dentro, interajo, eu estou trabalhando em objetos que meus colegas também estão, e estão acontecendo coisas. Já é uma outra situação. Então, tem graus diferentes de imersão, né? Tudo isso é que os professores... Já estamos quase uma hora aí de fala. Tenta fechar agora para a gente dar a oportunidade para o pessoal falar aí. Tá bom, por isso. Não tem o reloginho aqui, eu não. Tá eu tenho. Por isso que eu falei, controla aí, Sérgio, tu me conhece. Então, tudo bem. Então, isso era dizer tudo qual é que está envolvido nessa questão de falar educação à distância. A gente tem que pensar em arquiteturas pedagógicas que considerem esses elementos, dependendo dos sujeitos que vão estar envolvidos, mas eu tenho que olhar que objetos eu vou propor, como é que eu vou mediar, como é que eles vão trabalhar em cooperação, né? E isso para dar a cada um a sua oportunidade. Eles têm que conseguir tratar. Então, quando a gente falar em educação à distância em tempo de pandemia, e as pessoas dizem, não, vamos fazer. Mas fazer o quê? Né? Tem que ter uma proposta pedagógica. Claro que não vai ser para todos a mesmo jeito, porque a gente tem que... Quer dizer, eu estou falando isso depois de estar envolvido com essa história de passar... Agora, estou terminando a segunda edição de um curso de pedagogia na modalidade à distância, mas um curso com muita presença. É distante, mas não naquele negócio que eu mando um trabalho para lá, as pessoas depois só mandam para cá. Tem um debate sempre, todo dia está correndo alguma coisa, né? Então, é diferente. Então, chegar... E esse ainda não está longe de ser algo realmente do que a gente imagina que deveria ser uma educação à distância mediada pela tecnologia. Mas nós sempre já trabalhamos assim, pensando, não, esse aluno tem que trabalhar junto com outros para poder debater, tirarem conclusões, compararem, né, para chegar em uma situação melhor. Como é que eles vão desequilibrar? Como é que eles vão se reequilibrar? Como é que eu faço a mediação? Como é que eu propicio a tecnologia para isso? Então, né, eu acho que a gente pode isso. Fazer um resumo, que são 3 palavras importantes, né, que é o desequilíbrio, né, a mediação e a cooperação. Isso aí, são as 3 palavras-chave disso aí. Guido, está escutando aí? Estou sim, estou atentíssimo aqui. Quero parabenizar alguma coisa aí, professor. né? Botar alguma questão, aproveita. Eu tenho várias aqui, cara. Assim,
Primeiro, desculpa pela imagem, que eu não estava muito preparado aqui, ainda não estou muito preparado, mas vamos de voz. Primeiramente, nessa questão de faixa etária, né, eu estou numa faixa etária de graduação e pós-graduação, né? Então, eu consigo perceber já diferenças muito grandes, de fato, como me parece óbvio, mas eu ainda não tenho muitas reflexões sobre, né, ensino fundamental, ensino intermediário, mas na graduação e na pós eu percebo diferenças muito grandes dos meus, né, contatos na graduação. Vejo muita dificuldade nessa questão mais operacional, mais tecnológica, e também muita dificuldade, e aí eu achei genial esses três, né, eu já tinha notado aqui esse triângulo, realmente essas três palavras também suscitam bastante discussão. Eu vejo muita dificuldade no desequilíbrio, mas ainda mais na questão da cooperação, né? A cooperação me parece um ponto, quer dizer, tudo bem que essa geração já vem também né, já é uma geração diferente no uso da tecnologia da minha, né? Então, por exemplo, você citou agora no final a questão dos jogos. Eu acho que esse é um caminho muito, muito interessante, muito propício para a gente estimular diversos quesitos desses três pontos, principalmente cooperação, desequilíbrio também, acho que desequilíbrio também. Eu já vinha tentando desenvolver para as três disciplinas que eu rodo na graduação hoje, jogos. Eu já tenho ideias, mas jogos, né, com dinâmicas presenciais. Agora o mundo já você jogou um pouco por água abaixo, vou ter que ir para outros caminhos. Mas nas três disciplinas eu já tinha trabalhado com jogos, eu estava montando e algumas eu consegui aplicar e estava pensando muito nesse semestre aplicar. Mas na pós-graduação eu já vejo uma possibilidade, principalmente nessa lógica de um acompanhamento, né, médio entre a pessoa que já sabe aprender razoavelmente, e uma mediação um pouco mais leve. Mas no meu campo de trabalho de engenharia, eu vejo outras problemáticas. Por exemplo, eu estou muito ansioso de pessoas que estavam na fase já de finalização dos seus trabalhos acadêmicos, com algo que eu acho extremamente crucial em trabalhos, né, na engenharia de produção e tal, que é o estudo de campo, a ida a campo, a reflexão sobre problema, sobre a faceta real do problema, né? Que isso está extremamente prejudicado, na minha opinião, e eu estou razoavelmente perdido de como, de fato, a gente vai ter um 2020 com dissertações e teses razoavelmente de revisão sistemática de literatura, né? Com pouquíssimo campo, esse campo da cidade que forma. Então, isso, na pós-graduação, tem me chamado muita atenção. Voltando na graduação, acho que essa questão de restrições de recursos é algo muito crítico, né, no ambiente da UF. Eu acho que a grande maioria do país, talvez a UF até, também que a gente está no interior, mas ainda seja um oásis, se a gente pensar o Brasil como um todo. E eu acho que eu achei o professor, quero parabenizar de novo, acho que trouxe questões muito importantes. Acho essa questão do EAD tem que também, né, puxando para um aspecto mais econômico, de um poderio de disseminar para mais gente e tal, sem uma avaliação precisa dessas perdas. Tudo na vida tem trade-off, né? Agora, essa questão de se chamar muita atenção para níveis mais elevados do autodidatismo, eu acho um ponto realmente que a gente tem que manter uma certa crítica para isso. Por fonte secundária, por tempo, eu não acessei a fonte primária, mas eu ouvi falar que o Sócrates, por exemplo, era um filósofo muito contrário à ideia, tanto que ele nem escreveu. Para ele era fundamental a mediação, né? Em termos filosóficos, era fundamental na visão dele o desenvolvimento do pensamento e, em tempo real, a ideia de uma possibilidade de antítese e tal. E isso eu acho que uma das coisas mais ricas na gente na sala de aula. Obviamente, estamos todo mundo tentando aprender. Já visto que o vírus tem um poderio difícil da gente, né, enfrentar da mesma forma, não faz sentido. Então, eu também achei muito interessante a questão desse papo, porque eu aprendi a aprender e como a gente pode qualificar as nossas ações que tem que juntar em algum momento, mesmo que seja de forma ainda bem diferente, bem acanhada, na verdade, bem acanhada no primeiro momento, mas vai ter que voltar. Então, a questão do autodidatismo eu gostei muito bastante. Inclusive no estágio de gente que se ouve está, assim, ou potencialmente está, eu acho crucial a gente não cair um pouco nessa palavra do autodidatismo pleno. Faz muito sentido, a gente aprende com os alunos muito mais, eles nos movem muito.
Em suma, isso é esse estudo, assim, que eu acho que a questão das pesquisas aplicadas tem estado na minha cabeça frequentemente hoje em dia para conseguir não parar alguns trabalhos que estavam em fase já de desenvolvimento mais concreto. Mas agradeço aí profundamente, professor Sérgio. Beleza, Guido. Obrigado pela contribuição aí. Então, eu acho que fazer EAD é muito mais do que disponibilizar material online. O ato de desequilibrar o aluno é chacoalhar ele de forma que ele se pergunte o porquê daquele assunto. Né? E uma coisa interessante que até o próprio o Freire diz, que é a ideia do ecossistema, né? Ou seja, de localizar o problema frente ao ecossistema que o aluno está inserido. Né? Trabalhar conteúdos que o aluno não consegue enxergar ou perceber ao seu redor é muito complicado. Né? Talvez a gente nem consiga atingir isso. Mas se você trabalha com situações que fazem parte do cotidiano dele, é uma outra visão. Né? Graziela, conta um pouco da tua história com teu filho aí. Então, ele, assim, aí que tá, nem eu sei mensurar direito a situação dele em nível de cognição e tudo mais. Ele está no primeiro ano, que é o ano de alfabetização, só que ele já lê há uns 9 meses, ele já está lendo com autonomia, assim, com mais proficiência, enfim, até mandei um vídeo para o grupo das meninas dele lendo, e aí eu estou muito inquieta com essa situação, porque eu acho que, como que a escola dele está trabalhando, né? Eles estão mandando um monte de tarefa de casa para a gente estar fazendo, mandam vídeos para os alunos poderem assistir, vídeos muito longos, assim, de 18 minutos, 17 minutos, e aí o que está acontecendo na prática? Eles são muito pequenininhos, né, então eles não têm paciência, eles não têm disposição, eles não conseguem ficar quietos o suficiente para conseguir ficar vendo um vídeo durante todo aquele período. E aí o que está acontecendo? Nós que somos pais, nós estamos tendo que assistir, essa foi a solução que eu achei. Estou tendo que assistir tudo, né, assim, aquilo que é dentro de um conteúdo que eu não necessariamente compreendo, e repasso o conhecimento para ele, ou seja, a escola está transferindo para a gente a responsabilidade da mediação. E aí eu estou muito inquieta com isso, porque mesmo que eu, que tenha um certo preparo para lidar com essa retransmissão do conteúdo, por mais que eu esteja atingindo alguns marcos com ele, conseguindo evoluir em alguns pontos com ele, eu consigo perceber ao mesmo tempo que está tendo uma série de perdas, porque como ele está em processo de alfabetização, ele está estabelecendo ainda a escrita, melhorando a capacidade de leitura, que na leitura, por um acaso, no caso dele, ele já conseguiu estabelecer essa questão da leitura, ele já está bem melhor, bem à frente da maioria. Por outro lado, na escrita, eu percebo que está tendo muitas perdas, então ele já estava conseguindo escrever letras de forma dentro de um tamanho, dentro de uma configuração ali melhor, e eu percebo que ele teve um retardo nisso aí. Ele voltou para trás. E a evolução dele em relação, por exemplo, às letras cursivas, eu não sei como intermediar isso, eu não sei como ajudá-lo, eu não sei qual é o caminho, entende? Então, por exemplo, eu ainda tenho um agravante, que é o meu filho ser canhoto. Então, ou seja, o mundo dele é literalmente ao contrário. Então, as letras que a gente escreve num sentido, ele escreve no outro. E aí, nem eu sei ensinar para ele, explicar para ele como é a coordenação motora da maneira correta para o que ele é capaz de fazer dentro do universo dele. Então, assim, estou tendo muitas limitações, estou sentindo muitas dificuldades, percebo muitas limitações. Eu acho que o campo da exploração criativa, que é nas disciplinas de artes, nas disciplinas de educação física, que requerem interação para que a criatividade ela realmente aconteça, isso tudo está muito prejudicado. E aí eu estou me questionando muito até que ponto eu devo permanecer com ele na escola, nesse sistema, porque eu acho que está tendo muitos prejuízos. Por um lado, meu filho tem muitas facilidades no aprendizado, mas por outros, principalmente nos aspectos motores, nas interações,
que é o que traz o aprendizado, que é o que o professor trouxe para a gente, isso está muito prejudicado, né? Então, assim, não é que eu estou simplesmente querendo desistir da escola esse ano, mas é porque eu também, enquanto mãe, será que eu devo permanecer com ele assim e empurrar ele goela abaixo para o segundo ano, sendo que ele está tendo um prejuízo no processo de alfabetização? E aí que está a história. A alfabetização, ela tem um reflexo no resto todo. Será que não é melhor eu parar, esperar voltar à normalidade para ele ter o processo de alfabetização, tendo as interações adequadas, tendo um processo adequado, ou eu mantenho ele assim, e aí, e lá na frente? Como é que vai ser? Como é que vai ser o prejuízo? Porque são crianças pequenas, né? Então, assim, o que ele deveria estar aprendendo, melhorando em nível de escrita, em nível de leitura, ele não está evoluindo. Eu acho que ele não está evoluindo, ou não evoluindo adequadamente, até porque eu não sou capaz de mediar essa formação dele para a escrita, porque eu não tenho essa base da pedagogia. E aí eu ainda tenho, né? Então é isso que eu estou, assim, não sei o que fazer. Tá vendo por que foi chamado, Cleidiné? Graziela, esse é teu único filho? Meu único. Alô, alô? Alô, estamos escutando. Não estou escutando, vocês estão... Estamos te escutando. Ah, é assim, é o filho único, Graziela? É o filho único, acabou aí também. Isso... Não, uma dificuldade é realmente que ele pode aprender a ler, mas não ter nesse mesmo momento a percepção de como os outros aprendem, e isso faz uma diferença para ele, de poder até ao se avaliar, começar um processo de avaliar, fulano falou isso, sobre a mesma coisa que eu vi, né? Tu vai estar transmitindo tu estás fazendo uma interpretação para ele do teu ponto de vista. Agora, segundo o olhar dele, o espírito crítico naquele nível, tu vai ter uma dificuldade. Agora, a gente sempre fica nessa coisa, o que a gente faz, né? Para, ou deixa, mas sempre... Tu colocaste uma questão importante, né? Quer dizer, que é que a maioria dos pais estão encontrando, né? Tem muitos que estão reclamando, querendo que a escola só cobre a metade porque eles estão trabalhando muito. Tem outros que estão com esse sentimento, quer dizer, quem já percebe assim, mas aí eu estou passando para ele a visão, quando eu assisto o filme, primeiro que fazer uma coisa muito grande e não ter que as crianças se expressarem a partir do que elas viram, já oferece uma grande perda, porque o interessante era conseguir se expressar, expor o que ela viu e interagir com outros para poder evoluir. Ela vai ter que superar isso de alguma maneira, tem que estar numa situação que ela supera. Quem também não sabe, se fosse 1 mês, 2 meses, a gente vamos conduzir assim. Se for mais tempo, pode ser uma perda grande, mas as crianças, veja bem, eu não creio que vá causar um problema maior para ela continuar, né? Além dessa perda, porque essa perda as crianças conseguem recuperar, né? Talvez ela vai ficar com algumas defasagens, mas se depois ela entrar numa situação normal, ela vai recuperar. Se essa situação não chega a ser um desastre, porque aí tu tem uma oportunidade. O problema, às vezes, é se tu tens esse tempo para poder dialogar com ele, tentando pedir para ele falar sobre o que ele viu, pode até anotar, que anota mais rápido, para poder, né, e conversar com ele, mas tentando levar no nível das coisas que ele percebe, porque ele não tem o alcance ainda do que nós percebemos, né? Porque nós já vamos dar uma interpretação muito grande àquilo, né? Então, eu acho que se tu dialogar com ele, pensando nesses termos, em que tu tens que te posicionar, e mais escutá-lo, intervir em cima das visões dele, e questionar se... Mas também não poderia ser assim, né? Talvez separar o vídeo em várias partes, assistir porções do vídeo, em vez de conversar a cada pedaço, por exemplo, pode trazer uma melhora nisso aí. Cleidiné, agora escuta a experiência da Ariana. A Ariana também tem um filho também. Ariana, fala aí. Eu tenho um filho de 9 anos, com diagnóstico de superdotação, e eu estava até falando com a Grazi ontem de noite que me parece que seria bom que ela investigasse o filho dela também, porque o filho dela tem muita característica que o meu filho apresentava na idade dele, né? Mas, enfim, isso é assunto para outra, é assunto para Delu.
não é assunto para a gente. O que eu posso falar da minha experiência, né? Com relação a essa questão de você estar aflita, eu te entendo perfeitamente. Porém, o seu filho, eu tenho certeza muito mais à frente dele da turma dele, que colega ou dois lá. A maioria da turma não está no mesmo nível que o seu filho. Ele tem 5 anos e pouco, ele não fez nem 6, ele está no primeiro ano. E as crianças do primeiro ano geralmente estão com 6 para 7 anos. Tem crianças com 6, crianças com 7, então ele está numa idade muito boa. Ele lê com fluência, coisa que as crianças não fazem nessa idade. Então, eu acredito, assim, na minha opinião, tá? Que ele não vai sofrer prejuízo se você continuar mantendo dessa forma até a gente ver o que vai acontecer. Tirar do colégio para ele repetir o primeiro ano, minha opinião, não acho que talvez seja válido, porque ele já está dando sinais que ele tem condição cognitiva de acompanhar o que está acontecendo. Nem se fosse presencial, eu tenho certeza que ele está muito à frente da turma dele, porque o meu, quando eu recebia relação. O áudio cortou. Voltou? Agora voltou. Voltou? Estão me ouvindo? Sim. Então, antes de saber que essa coisa toda existia, quando ele estava no primeiro ano, com 6 anos, eu trimestralmente tinha reunião na escola, e ele sempre estava lendo o dobro do que era esperado para aquele momento do primeiro ano, da alfabetização. Então, eu me lembro que o normal seria 30 palavras por minuto. Ele estava lendo 60. Se era 60, aí quando foi 60 por minuto, ele estava lendo 120. Ele sempre esteve além. Hoje, a realidade hoje com o EAD, porque, né, na época ele não estava com a mesma questão que o seu filho, uma alfabetização à distância. Ele está no 4º ano e está tendo aula pelo Meet. Igual que a gente está aqui, ele está lá no quarto dele. Eu percebo uma perda enorme de conteúdo, de interação, de atenção, tá? Que eu estou percebendo que, embora ele tenha 9 anos, quase 10, daqui a pouco vai fazer 10, ele já está muito mais maduro do que uma criança de 5 anos para prestar atenção numa videoaula, que nem a gente tem paciência. Eu, particularmente, eu fiz 2 faculdades, uma presencial e uma EAD. Eu não assisti uma videoaula na minha faculdade de EAD, porque eu não tinha paciência. Se você transcrever, eu leio tudo. Agora, assistir, eu não tinha paciência. Imagina querer exigir isso de uma criança pequena, né? Mas, enfim, o meu está lá agora. E eu acho, assim, que a questão também que eu contei aqui, que você fala você fica muito preocupada também com o espelhamento da letra, da escrita dele. O meu também teve isso, foi uma preocupação grande minha, pesquisei, corri atrás, fui no colégio, falei. E, assim, o que falaram para mim na época foi o seguinte: é normal algumas crianças, principalmente canhotas, espelharem a letra. E isso se normaliza até os 8 anos. Coisa que eu também posso te falar que aqui em casa normalizou. Tá? Ele tá com 9 anos, ele não espelha, mas outro dia que ele escreveu um J ao contrário, eu falei, qual é, rapaz? Aí ele mas assim, é uma questão que está dentro do normal. Não é algo absurdo que ele está escrevendo ao contrário porque está sem ir no colégio e precisa aprender a escrever corretamente, não. Isso é algo mesmo que está dentro ali dessa condição que o seu filho tem, que por isso que eu falei, ele é muito parecido com o meu. Ele tem muita questão parecida com o que o meu filho tem, sabe? O seu, com 2 anos, você falou que ele já tinha interesse por literatura, por ler, por escrever, não era? O meu, com 2 anos... com 2 anos, ele já está letrado, ele já reconhecia e lia. Reconhecia letras. De todos os números. O meu ficava assim, que letra é essa? Que letra é essa? Ele já conseguia ler. Um ano e 9 meses e pouco... Eu brinco que a primeira palavra que meu filho falou foi Itaú. Estava andando com ele na rua, ele olhou para o Itaú e falou, Itaú. Eu falei, quê? Como assim? Aí eu tenho um vídeo, eu filmei ele no carrinho, a gente dava os cartões e ele falava o nome dos bancos, Caixa, Itaú, Banco do Brasil,
E ele sabia o nome dos bancos, assim. Não sei também como que ele aprendeu isso, não. Mas, assim, é um interesse diferente das crianças dessa idade, né? Então, por isso que eu te digo, assim, acalma um pouco o seu coração com relação a isso, que como ele falou, tá tendo uma dificuldade da interação, uma percepção de como o outro enxerga, olhar o que o colega está fazendo. Mas isso não é motivo para você atrasar o seu filho nesse momento, para querer que ele repita a alfabetização no que vem, porque ele já está alfabetizado. E o primeiro ano, ele já está alfabetizado. O que ele está perdendo são outras questões que todas as crianças estão perdendo ao mesmo tempo. Então, elas vão chegar lá no segundo ano tendo que recobrar essas coisas que eles perderam em conjunto, não é só o seu que está perdendo. Então, assim, não fica muito aflita, não. Eu sei que para você é mais complicado do que para mim, porque o meu já está grande, eu fecho a porta do quarto dele, ele se vira. E você tem que ficar fazendo aquela questão da atenção. Senta e presta atenção. Ele não presta atenção, né? Mas, assim, minha experiência é essa. E só para finalizar a questão do EAD, que eu gostaria muito, muito de falar, que o Sérgio sabe que aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma pós-graduação EAD, aí eu comecei a desconfiar da qualidade da pós que eu estava fazendo. Um dia eu mandei um trabalho em branco. Eles me retornaram corrigido, dizendo que eu tirei 95. Só para fechar a cereja do bolo. O problema é como é que tu não tirou 100. Aí eu tive duas opções. Eu falei, bom, faltavam 2 módulos para eu pegar o certificado. Eu já tinha feito a pós quase toda, mais de um ano. Eu falei, eu faço o quê? Eu entrego uma porcaria de trabalho nos próximos 2 módulos, eles não vão corrigir, e eu vou ter o certificado, eu reclamo. Eu reclamei. Peguei o dinheiro de volta, cancelei a pós, né? Mas, enfim, então tem pós e pós, tem EAD e EAD. A gente tem que, né, tem que ver também quem está querendo só jogar e recolher o dinheiro e quem está preocupado mesmo com essa questão da interação, da provocação, da mediação, que eu não tive. Mediação essa que faz toda a diferença, né, na nossa vida, porque por mais autodidata que a pessoa possa ser, eu fui autodidata em inglês, eu sou em italiano, só que tem coisas que eu preciso que alguém chegue para mim e fale. Eu não sou capaz de aprender tudo do mundo assim, e acredito que, principalmente uma criança, precisa realmente dessa mediação, essa provocação. Então, assim, eu deixo só com essa informação aí que foi brabo. Obrigado. Esse é o grande problema com as EADs que estão sendo implementadas, né? Esse caso que a Ariana nos trouxe, assim, tem-se notícia de muitos que são assim, né? Quer dizer, que, na verdade, ou seja, são escolas de péssima qualidade, que também pode acontecer no presencial. Só que no à distância eles ficam escondidos, né? E tem mais dificuldade. Quando eles aprimorarem essas coisas, alguns sistemas de resposta, assim, meio padronizado, né? Que tem, às vezes, um tutor que já pega lá, o cara dá umas chaves, o tutor simplesmente cola aquela resposta lá, que, na verdade, não viu o que você fez. Ele simplesmente tem lá umas coisas, tipo aqueles sistemas de conversa que vai, dependendo do sim ou não, eles vão seguindo, e é uma maquininha que está lá. Esse é um grande problema, porque aí ele não está fazendo a mediação, porque ele não está olhando como é que tu estás fazendo a coisa e entrando na semântica do que tu estás fazendo. Então, a máquina dá uma resposta, quer dizer, se for para treinamento, pode até ajudar. Se for para desenvolvimento intelectual, você já vai ter um problema. Fazer tutores inteligentes é um sonho, né? Mas é só um sonho. Agora, você pode fazer algumas ferramentas computacionais para alguns pedaços da coisa que possam ajudar, mas sempre com a intenção de reduzir o esforço mecânico do mediador, né? Quando é uma coisa que, por exemplo, como é que funciona isso? Muita gente faz pergunta assim, eu faço assim ou assado. Quando é uma resposta ali que não é realmente um desequilíbrio, é que às vezes, alunos às vezes querem, assim, em vez de ir no manual, querem obter uma resposta. Daí eu posso colocar um tutor que serve de manual, de leitor de manual. Isso é assim ou assado, é só uma coisa que a pessoa não está querendo ir procurar. Uma máquina pode dizer, não, se não é uma coisa que, ao não saber, ao tentar buscar a resposta, ela vai se constituir no outro sujeito, vai avançar no patamar, tudo bem, né? Eu coloco, o pessoal de computação, né? Eu coloco, aqui é vírgula, ponto e vírgula, quando eu vou separar um comando do outro.
É só porque ele não lembra, ele não quer ir lá no manual folhear. Tudo bem, aí eu posso colocar uma máquina para falar para ele, e aí ponto e vírgula. Pode até ter um tutorialzinho assim, olha, nessa linguagem, todas as coisas assim são ponto e vírgula, por isso e por isso. Que o professor poderia repetir, mas isso aí não está levando para um patamar de conhecimento. Agora, quando o cara faz um programa e você analisa o algoritmo dele, né, para ver como poderia ser melhor, para poder fazer um desequilíbrio nele, para tentar achar por que aquilo não é o caminho correto, já é outra coisa. Eu sempre digo aos meus alunos que eu não me chamo Oráculo, me chamo Sérgio. Então, mas né? Às vezes são coisas. Tu percebe que é preguiça mental, né? Eu digo, olha só, não sou Oráculo, meu nome é Sérgio. Né? Vamos procurar, vamos correr atrás disso aí. Né? Mas... E é assim, né? Hoje a informação, eu sempre digo que a informação hoje está na palma da mão, por causa do celular, né? Eu tenho alunos que eles preferem ler no celular do que material impresso. Eu já fiz essa experiência, né? Eu entregava os artigos para ler, o artigo ficava virado de cabeça para baixo, ele no celular, lendo com aquela letrinha e para lá de satisfeito. Parei de entregar impresso, né? Senão agora vocês olhem tudo no celular, porque... Então, eu acho que Luciana, quer falar alguma coisa, Luciana? Habilita isso, vai lá. Então, queria agradecer a fala dos professores. É interessante a gente poder, né, ouvir de outras pessoas essas questões. Eu, particularmente, não estou atuando em EAD. O que a gente está fazendo nas duas prefeituras que eu trabalho é oferecer exatamente atividades que mantenham as crianças em contato com a aprendizagem, mas não necessariamente cobrando conteúdo. É uma realidade muito diferente da escola particular, porque a escola particular tem esse compromisso de honrar com a mensalidade, com os professores, os salários. Então, eles estão numa corrida contra o tempo para poder dar conta disso. E, claro, que não vai conseguir 100% por conta dessa interação, dessa mediação que eu acho que os professores não conseguem dominar tanto para poder promover uma interação minimamente funcional. Mas eu queria falar para a Grazi para não tirar ele da escola. Por quê? Se ano que vem ele for para o segundo, no caso, ano que vem, ele repetiu o primeiro ano, ele vai estar mais velho, né? Ele já vai estar com uma idade diferente e ele vai interagir com crianças que estão saindo da educação infantil. Então, isso para ele vai ser prejudicial. Ele já está alfabetizado, né? Como a Mariana falou, e o sistema de ciclo, ele diz o quê? Que a criança tem até o 3º ano para completar o ciclo de alfabetização, para ele completar, de fato, a alfabetização. Então, eu acho que ele está em processo, ele está muito avançado. O que ano que vem, ele no 2º ano não conseguir dar conta, eu acho que vale muito mais investir em uma aula de reforço, em algum método que ele consiga estimular o que falte. Porque ele está no processo, como a Mariana falou, assim, deixou bem claro, e eu vejo isso, que ele já está muito além das crianças do 1º ano. Então, ano que vem, ele fazer o 1º ano novamente vai ser penoso para ele, porque nada vai ser novidade. Quando a criança está em sala de aula, que nada é novidade, isso é ruim, porque ela perde o interesse, o professor não consegue dar conta de oferecer o que é interessante somente para aquele aluno. Esse é o grande problema que a gente tem com o aluno superdotado, porque tudo aquilo que está sendo oferecido ele já sabe, e ele vai fazer o quê? Entendeu? Então, a escola, os professores têm que estar muito atentos a esses alunos que estão além. Eu acho que a nossa grande preocupação é aqueles alunos atrasados, né? Mas a gente também tem aquele aluno que está além da turma e o que oferecer para esse aluno. Então, né, acalma seu coração, a gente vai se ajudando, a gente vai estudando estratégias para desenvolver aí a coordenação motora, a escrita, o que faltar, mas não tira ele desse momento, ele está do processo.
mais lento, vamos dizer assim, para você é mais lento porque você não tem como comparar. Por exemplo, se você tivesse outros filhos que tivessem passado por esse processo, você teria como comparar. Se você tivesse em contato com outras crianças da mesma idade, você também teria como comparar. Então, essa falta do presencial também prejudica, né, o professor falou sobre essa questão, a interação prejudica a comparação. Mas, assim, pode ficar tranquila que ele está indo muito bem. E a gente está aqui para ajudar. Só isso que eu queria falar. Uma coisa que eu faço nas minhas aulas da graduação, que eu também percebo que às vezes tem uns 3 ou 4 que estão muito adiante da turma toda. Então, o que eu faço? Sempre que eu vou dar um conteúdo, eu dou 3 tipos de desafios. Um, que é aquele cara que está quase boiando, ele vai ser capaz de fazer. Um desafio intermediário, que eu pego a grande parte da turma, e um bem difícil, que eu pego aqueles 3 alunos que estão meio entediados, e eu dou para esse desafio. Então, eu com 3 tipos de exercício, 3 tipos de ação, eu consigo fazer uma mediação quase com o total da turma. Né? Porque antes eu percebia que, quando eu dava só um tipo de exercício, né, ficava aquele grupinho muito pequenininho de caras que sabiam muito, mas estavam quase desmotivados e faziam qualquer outra coisa diferente. Eu comecei a dar sempre desafios, 3 tipos de desafios. Pronto, sempre mantinha a atenção deles, né, e o interesse, porque, ao mesmo tempo que eles tinham um exercício, uma complexidade maior que os demais, quando eles faziam, eles se sentiam quase que na responsabilidade de ajudar os demais nas outras tarefas. E era o que acontecia. Né? Porque quem estava fazendo o exercício de complexidade intermediária queria também fazer o mais difícil. E aí entrava essa parte de cooperação. Ou seja, aqueles 2 ou 3 que conseguiram fazer, que já partiram direto para esse tipo de exercício, se dava o trabalho de ensinar, falar da estratégia que tinham feito, enfim. Né? Mas é tudo aquela questão que a Cleidina falou, de arquitetura pedagógica, ou seja, como é que você arquiteta, né? Como é que você trabalha essas 3 questões básicas, né? Que é de desestabilizar o cara, né? de cooperação, e qual era a outra, Cleidina? A mediação. E a mediação. Né? Mediação é extremamente importante, né? Porque você não vai fazer uma mediação igual para todo mundo. Não existe isso. Na mediação, eu queria acrescentar um destaquezinho. É que a mediação distribuída também é importante. Essa mediação que é feita pelos próprios pares. Às vezes você tem uma turma com 20, 25 alunos, mesmo na graduação, às vezes até 30, em algumas situações até 40, e aí você não consegue mediar tudo. Então, você tem que criar situações em que haja uma mediação distribuída, em que a mediação ocorra entre os pares. Sim. Porque você não vai dar conta de tudo. Se tiver todo mundo que entregar 40 trabalho individual e você dá a resposta para todos, você não vai ter como. Mesmo que fossem 20, não dá. Então, um primeiro nível de mediação é essa mediação por pares. Então, você tem que prover situações em que as pessoas trabalhando juntas, elas façam essa mediação. É a mediação de ver como o outro pensa, e aí eu vou, vamos dizer assim, interpretando aquilo, vou acomodando e vou, então, me desequilibrando. E depois eu entro com uma mediação mais refinada para dar a mediação assim, onde ninguém consegue, a princípio... Dá um polimento, né? Um polimento. Exatamente. Ou desafiar todos, né? Como você falou no caso do desafio aí, é bom considerar o seguinte, que nesse tipo, que só assim, os mais próximos trabalham junto e os outros ficam lá. Mas você deve também arranjar alguma coisa em que o outro não venha só para ensinar como faz, ele venha para aprender também. Ele não, primeiro porque para ele não se sentir assim, eu vou lá ensinar os outros, eu vou lá ajudar. E a cooperação tem que ir além do ajudar, ele tem que aprender também, né? Quer dizer, então, tem que ser pensado a arquitetura de tal maneira que dá contemplar o que você contemplou, mas também que arranjar uma maneira daquele cara ter, entre aspas, algum ganho, né, com aquilo. Então, tem que provocar situações, né? Eu estava olhando aqui as coisas que o Paulo Freire fala sobre isso, né? E uma das coisas que é assim, quando eu ensino, né, eu também aprendo.
Exatamente. Então, eu tenho que criar situações em que ele não vá lá só para ensinar. Ele tenha desafios naquele processo. Então, é um trabalho assim, que a gente... Claro, nós passamos por aprendizagens aí toda nossa graduação, mestrado, doutorado, com, na maioria das vezes, professores que não estavam preocupados com isso. Né? Como é que nós fomos aprendendo? Muitas vezes com os colegas, com a mediação dos colegas. Mas ninguém interpreta isso como uma mediação e não contempla nas suas propostas. Exatamente. Né? E isso pode ser potencializado na medida que eu planejo. Né? Então, sim, quando você, o professor não dizia nada, como é que eu aprendi? Então, não precisa de professor. Né? Às vezes é porque eu dei sorte de estar num bom grupo em que as pessoas trabalhavam de uma certa forma que me ajudaram a aprender. Né? E às vezes eu acho que não, pode ser... Não, se eu tenho que ter professores que entendam bem disso, porque ele vai tirar melhor proveito de tudo isso, nós vamos atingir patamares, né, nunca imaginado que a gente atenderia, porque às vezes a gente fica muito assim, no nível muito, no mínimo do mínimo, né? Não é à toa que o pessoal fica reclamando que nós temos nota baixa no PISA, né? Sim. É porque estamos passando de ano, talvez sem nos desenvolvermos adequadamente, né? Talvez porque as propostas pedagógicas, o tipo de escola que tem a oportunidade de se dar, estão passando de ano, porque o que vai fazer? Reprova todo mundo, fica todo mundo no primeiro ano, todo mundo engavetado ali, o pessoal vai, às vezes, simplificando esse processo. Por quê? Porque professores têm que trabalhar em trocentos lugares, professores ganham muito mal, professores não têm, às vezes, nem o que comer. Eu vi minhas alunas aqui que trabalhavam na rede pública dos anos iniciais, que às vezes, até para ir uma vez por semana, elas iam ao polo se encontrar conosco. O resto era tudo à distância, mas às vezes elas não tinham dinheiro para pagar a internet. O curso já começou assim, só pode fazer quem declarar que tem computador e que tem acesso à internet. Mas o governador atrasou o pagamento. Aí elas não tinham como pagar a internet, então começa e as mediações vão caindo. Então, são pessoas, né, quer dizer, professores estão nessa faixa, e assim mesmo o governo quer cortar o aumento salarial desse pessoal. Então, se um professor não tem as condições mínimas de vida, quer dizer, no meu tempo de guri, para ser professor era uma coisa assim, uma profissão nobre, era classe média. Meus professores dos anos iniciais, dos anos finais, eram pessoas... escola pública, só estudei escola pública, mas eram pessoas que tinham as condições adequadas. Tinham seu carro, tinham as condições para viver decentemente, mesmo, digamos assim, pobre naquele top do pobre, mas com condições de sobrevivência, que liam, que tinham dinheiro para comprar livros, né? Acho que, né? Travou. Aham. Daqui a pouco ele volta aí. Escutando vocês. Voltou. Meninas, olha só, deixa eu voltar aqui. Ó. Alô? Fala aí, a Graziela, que está mais incomodada. Então, primeiro eu queria agradecer, porque vocês me ajudaram a ter um outro olhar sobre essa questão da alfabetização do Lucas, porque... realmente, eu percebo, claro, eu não tenho conhecimento sobre a área de superdotação, não sei fazer esses mapeamentos, mas várias pessoas já me disseram que ele tem sinais muito claros e que ele precisa de fazer um diagnóstico para esse lado. Até porque, muitas vezes, eu me sinto até assim, não dou conta nem de acompanhar o raciocínio dele. Hoje, ele teve uma tarefa de casa que a gente fez na hora do almoço, que era ontem foi sobre dezena, hoje foi sobre dúzia. Aí ele já veio me perguntar... que ele já fez uma relação que eu não sei de onde ele tirou, que os números pares, que o 12 era número par, que eu não tenho a mínima ideia de onde ele sabe isso. Então, ele é desse jeito. Às vezes, eu não sei nem como lidar com ele, eu tenho que me preparar para isso. Então, eu acho que eu estou num momento de confusão mental muito grande, em que eu me sinto como se eu estivesse, assim, na beira do vulcão, entrando em erupção,
porque estão muitas mudanças ao mesmo tempo na minha vida, perspectiva de eu mudar de casa, de eu mudar, de reiniciar toda a minha vida, e eu preciso achar a minha linha, a minha questão de pesquisa, que eu não sei para onde ir. Aí eu estou tentando me conectar, talvez juntar tudo isso, porque eu quero dar minha continuidade no meu trabalho com as habilidades do pensamento computacional, e agora eu já estou percebendo que, como essa fase da educação infantil, a alfabetização, é deficiente nesse sentido, porque eles lidam com as tecnologias de um jeito, mas as coisas não são da maneira, às vezes, como a gente pensa, e talvez esse seja por outro lado, isso também pode ser a minha oportunidade de pesquisa, pode ser um eixo para eu levar minha pesquisa, que eu não achei ainda. Quanto mais eu leio, mais confusa eu fico. Então, está uma confusão ambulante, assim, de muitas coisas emboladas, tudo ao mesmo tempo. Então, vocês estão me ajudando a começar a me acalmar, assim, a começar a talvez aí esteja realmente a linha da minha oportunidade de pesquisa, né? Dentro desse eixo aí. Juntando os dois mundos, não sei. Não sei ainda. A Grazi tem que fazer o pré-projeto dela, né? Então, a minha tarefa é chacoalhar ela um pouco, né? Desestabilizar. Eu passo desestabilizando ela. Isso aí. Esse momento que a gente está vivendo agora, na área de educação especial, não educação especial, né? Em especial, acredito eu que seja um momento de muitas perguntas novas que estão surgindo. E é uma oportunidade para quem está na área de pesquisa, né? Assim como aqui estamos mestres, futuros mestres, como eu, né? Acho que só tem eu aqui de futura mestre, né? O resto todo mundo é doutor. Ou está indo para o doutorado. Tá indo. Aí, mas irei. Então, assim, mas para a gente é uma oportunidade para começar a pensar, né, na educação como um todo, para quem está nessa área de educação e tecnologia, porque está acontecendo é uma chuva de informações, são pessoas que não estão preparadas, tem aquela questão também da restrição o pessoal não quer, eu não aceito, e não vou fazer, e fugindo um pouco dessa área, e nesse momento específico, não tem como fugir. Ou o professor que dá aula assim, ou não dá, porque não tem o que fazer. Né? Então, é uma oportunidade para a gente pensar em aprimorar isso também, para onde que isso vai, para onde não vai. Eu acho que a questão para a Grazi agora, nesse momento, é refletir aí. Né? Tem muita coisa boa que você pode puxar daí. A gente precisa agora se recriar, né? Exatamente. Se reinventar. Tem muita oportunidade. O que vinha até agora, mais ou menos a gente dominava, né? Agora a gente está numa situação tal de distúrbio que a gente tem que repensar isso aí. Exatamente. Eu acho, Sérgio, você e a Ariana falaram bastante bem sobre isso, porque assim, estava todo mundo acomodadinho na sua situação. Então, todo mundo achava que sabia tudo e cada um tinha as suas verdades. Com isso, desequilibrou todo mundo, e todo mundo tem que pensar, e a solução não vai agora... Ninguém sabe exatamente o que fazer. Aqui na Faculdade de Educação, nós estamos assim. Quer dizer, cada professor estava no seu ritmo. Uns já estavam trabalhando com a educação à distância bem, aquele negócio todo, e outros estavam falando, não precisa desse negócio de tecnologia, eu sempre fiz assim... E agora todo mundo foi jogado nesse caldeirão. O que eu faço? Então é hora de novas questões e de novas buscas, novas metodologias. É isso mesmo. Exatamente. Assim, nas minhas leituras dos referenciais teóricos, é que assim, tem muito pouca coisa ainda nessa fase de alfabetização. Tem muito mapeamento já de framework das habilidades do PC a partir do Kit 2, né? Do segundo ano para frente. Mas nesse período, nessa fase inicial ali, não tem muita coisa ainda. Então, talvez essa seja uma oportunidade para mim. Achar o framework, calibrar quais são as habilidades do PC ali, alinhar esse negócio. Não sei, talvez seja uma oportunidade. Com respeito ao PC dentro da BNCC, eu tenho uma ideia particular aqui, que não é só minha, mas de muita gente, que é assim. Ó. O problema é que eu tenho que preparar os professores primeiro, porque formar professores... Os professores dos anos iniciais...
não rola. Eu diria que assim, as mudanças são nas arquiteturas pedagógicas, para que provoque que a criança exerça em qualquer que seja o setor que ela está, qualquer coisa que ela esteja estudando, ela usa o pensamento computacional. Mas aí, cada professor tem que ter... o tipo de... Vamos colocar simplificadamente, o tipo de atividade que eu passo para os meus alunos, que pode só ser de reproduzir coisas, e não de resolver problemas em qualquer área que seja. Qualquer área do conhecimento, os professores precisam ter essa consciência do pensamento computacional. Porque se eu der aula para os alunos sobre pensamento computacional, os professores vão trazer outras coisas que não são pensamento computacional, vai ficar defasado, não vai avançar. Vai ser assim, lá na década de 70, tinha uma coisa chamada assim, matemática moderna. Que aí os professores dos anos iniciais, eu lembro porque eu era garoto, eu estava iniciando a faculdade e tal, garoto que eu digo já nos meus 20 anos, e as professoras dos anos iniciais me vinham pedir para eu explicar como era aquela história da matemática moderna, porque aquele negócio da teoria de conjunto foi um desastre. Então, que se obrigou que seria aquilo, mas as pessoas daquilo ali, elas não tinham aquela noção. Então, se perdia todo mundo, depois teve que ser revogada, saíram, foram para o outro lado. Mesma coisa, vai ser uma loucura essa coisa do pensamento computacional, porque é um desenvolvimento integrado. Os professores precisam... a atividade que eu vou passar para o meu aluno é que vai se diferenciar o pensamento computacional ali. Quando eu digo na BNCC que eu vou construir, os alunos têm que desenvolver habilidades nos alunos contextualizada, é naqueles problemas, não é num problema que sai com um professor que ensina pensamento computacional. É eu, professor de ciências, né, que vou ter que enxergar aquilo e propor atividades que desenvolvam o pensamento computacional. Aí a gente entra com o STEAM, né? Aí já é outro assunto também. Que eu acho que a Grazi também faz algum trabalho com isso, não é? Faz. Então, eu também. Então, aí a gente já está nesse patamar, mas é uma coisa muito, muito ainda, muito nova, né? Muito desconhecida. E é uma oportunidade também para mostrar isso para o mundo, né? Para o mundo não, para o Brasil, porque o mundo já conhece. Regina, eu sugeri para a Luciana, que é a nossa especialista em Libras, né, que ela fizesse vídeos de 1 minuto, ensinando alguma coisinha de Libras para os filhos da Grazi e da Ariana, com uma atividade lúdica para inserir no meio da atividade formal, entendeu? E ela fez ensinando algumas cores. E aí parece que a garotada gostou. Por sinal, vocês nem falaram com ela como é que foi Que ótimo. Como é que foi a receptividade dos filhos de vocês com a nossa youtuber aí. Não, o Lucas adorou, porque ele, em particular, ele tem uma amiguinha desde o maternal que está com ele, até tinha contado já o caso, que ela tem muita dificuldade na fala. Então, para ele acha o máximo ele interagir com ela, porque ele acha que é uma comunicação mágica pelas mãos e pela dança e pelo abraço e não sei o quê. Então, ele tem todo o esquema lá com ela. Aí, na hora que eu mostrei o vídeo hoje para ele já mandou mensagem: mamãe, eu tenho que falar com a Lara, para mostrar para ela pelas mãos como é que eu vou. E aí, assim, ele não sabe o que é Libras, mas, assim, como ele já tem o jeito deles lá, uma interação que não é oral, que é completamente diferente, ele é um dos mais que dá certo lá com ela, que eles acharam um jeito de comunicar lá. Primeira coisa foi a associação dele de levar isso para ela, ensinar para ela. Aí eles marcaram, aí ele já foi aprendendo, ele foi treinando os movimentos, aí eu gravei o videozinho dele, mandei para a mãe da Lara, e aí eles já marcaram amanhã deles conversarem para ele poder ensinar para ela como é que fala as cores com as mãos, porque eles se comunicam de várias maneiras diferentes lá, que não é pela fala. E aí ele já fez todo um esquema de amanhã já conversar com ela, ficou super animado. Pois é, Luciana, agora temos que ter outro vídeo. Então, para você ver... Mediação distribuída. Pois é, isso que eu ia falar agora. Eu fico só nas ideias. Fica só jogando, né? Fica catucando a gente. Para você perceber, Grazi, como que ele está além.
ele vai pegar um conhecimento que até então ele não tinha para utilizar. Ele quer ensinar para a coleguinha dele como ela pode aprender mais, porque ele sabe que ela tem essa limitação. E como ele pode falar e aprender a falar com as mãos, ele quer ensinar para que ela possa desenvolver mais. Nossa, além de ser super inteligente, ele ainda tem essa questão da sensibilidade. Então, isso é muito legal. O segundo vídeo vai sair hoje, com certeza, porque, assim, o retorno está sendo positivo. Eu já estou aqui pensando até em um trabalho mesmo escrito, e eles vão ser minhas cobaias, né? Com certeza. Porque o ensino de Libras para ouvinte é uma coisa que não tem muito foco na educação, e eu acho que é o princípio de tudo, porque se a gente prepara as crianças ouvintes, a receptividade vai ser muito maior, a interação vai ser muito maior. Os alunos surdos ficam isolados, porque eles não conseguem se comunicar. Entendeu? Então, incentivar desde pequenininho, na educação infantil, vai ensinando aos pouquinhos, vai ensinando de forma lúdica. A gente tem muitos ganhos, entendeu? Então, com certeza, eu vou fazer mais vídeos, porque quando a gente tem um retorno positivo, a gente fica incentivado, né? Assim como as crianças. Eles já avançam e a gente também quer avançar, também quer fazer coisas legais. Com certeza vai ter muito. Fico muito feliz, né? Depois eu te vou conversar contigo em particular, Luciana. Tá bom. Oh, meu Deus. O Lucas, ele vê as coisas de um jeito ao contrário, às vezes, assim. Então, assim, para ele, não é eles dois que são diferentes, é o resto todo que é diferente deles. E com ela, uma interação no nível com afetividade, com amorosidade, uma coisa ali, que para ele é totalmente especial. Então, tudo que ele vê, que ele percebe que ele pode achar uma forma de se comunicar e compartilhar com ela, ele quer. Então, é muito bacana isso. Eu acho isso bonitinho nele, assim, sabe? Ele tem essa coisa, assim, de acolhimento, ele é muito amoroso. E aí, hoje, a primeira coisa, quando ele viu o vídeo, a primeira coisa que ele falou, mamãe, eu tenho que ensinar isso aqui para Lara. E assim né? E ele aprende muito com ela, e ele se desenvolve ensinando em várias coisas, porque eles estão há 4 anos, vai fazer 4 anos juntos, né? Então, é uma resenha aí. Eles vêm caminhando juntos esse tempo todo. E aí, Helena, como é que foi a experiência do teu filho? O meu foi engraçado que na hora que nós estávamos almoçando, eu falei com ele, olha, tem um vídeo aqui que uma colega da mamãe lá do grupo, lá de pesquisa, mandou aqui de Libras, você não quer aprender? Aí ele falou assim, eu quero ver. Aí ele falou assim, mas eu não conheço ninguém surdo, mas eu posso vir a conhecer, né? Eu falei, essa é a intenção, né? Que quando você encontrar alguém, você já saiba como se comunicar com essa pessoa. E ele já demonstrou interesse nesse assunto quando ele viu que... Eu não sei se foi por causa do mestrado, não sei. Mas acho que deve ter sido. Sinceramente, eu não tenho como precisar o momento. Mas ele já veio desde o ano passado falando que queria aprender Libras, que interesse também, o que é um autista, fulano é autista, o que o autista faz, sabe? Ele tem também esse interesse para querer saber o que é. E ele, assim como o filho dela, ele não tem muita noção de que ele é o diferente, não. Ele acha que quem é diferente são os outros, né? São os outros, né? Só que no caso do meu, assim, todo mundo é errado, só ele que é o certo. Tipo assim, no colégio, os meninos caminham depois do futebol 15 ninguém olha, pega a mulherada e tira de frente para não ver. Sabe? E a gente fala assim, Guilherme, você que não quer tirar a camisa, mas é normal que todos tirem. Então, assim, é aquela coisa de ele não se enxerga muito como ele sendo... Ele que está fora um pouco do padrão ali. Ele estava fazendo acompanhamento psicológico, que foi até a psicóloga que primeiro identificou, né, a superdotação das habilidades nele, e melhorou muito, muito, muito mesmo a parte comportamental dele. Ele não conseguia, assim... ele não conseguia interagir com ninguém, não tinha amigo, ninguém prestava, furava a fila, era sem educação, respondia a professora, mas fulano já se viu disso, sabe? Não pode. Até hoje, ele tá na videoaula, aí as crianças começam a bater papo no chat. Ou então começa a falar todo mundo ao mesmo tempo. Gente! Para! Professora, gente, vocês estão atrapalhando a professora. Gente, vamos parar de escrever no chat. Mãe, estão escrevendo de Free Fire no chat aqui, tá atrapalhando a aula. Eu falei, mas não cabe a você
falar isso nesse momento. Deixa que a professora resolve. Ele não. A felicidade dele é o dia que a professora bota ele no quadro para anotar o nome de quem está fazendo bagunça. Então, assim, é um comportamento que é engraçadinho agora, mas quando chega na adolescência, a gente tem que tomar muito cuidado com essas crianças, porque pode vir contra a gente, né? Eu, por exemplo, no colégio, eu apanhei no colégio por causa dessas e outras, entendeu? Tem que vencer essa fase do egocentrismo, né? Exatamente. De enxergar que isso aí é um trabalho grande. Exatamente. Ele melhorou muito com o trabalho, mas já tem 1 ano quase que ele saiu do psicólogo. E quando eu ia voltar, veio a quarentena, então... O Piaget tem um artigo de 1936 que é especificamente por falar da importância de as crianças estarem juntas, para que elas consigam enxergar o mundo além delas mesmas. Manda para a gente esse artigo. Vou mandar. Eu também vou mandar umas 2 folhinhas que nós escrevemos aqui sobre AD para a FACED, né? Nosso grupo de aprendizagem em ambiente digital, escreveu para poder dar uma situada nos colegas nesse tempo. Então, eu vou mandar também Manda. São 2 páginas só que nós escrevemos para todos os colegas professores que estavam assim, o que fazemos nesse tempo, né? Será que nós não estamos errados em não querer fazer? E como é que as escolas fazem? Então, eu vou mandar para vocês e mando também esse artigo do Piaget. Beleza. Gente, olha só, estamos quase fechando 2 horas aqui de conversa, e se a gente deixar esse negócio, vai até de noite. Eu sei que tem gente que dá aula agora a partir das 18 horas, né? Então, Cristina, eu queria agradecer imensamente aqui a tua participação, né? A participação do professor Guido também, certo? E dizer que a gente está à disposição aí para participar de alguma conferência, né? E também dizer que esse é uma série de alguns encontros que vão acontecer que provavelmente você vai ser convidado também. Acabamos de ter um espião aqui na... ele estava passando ali por trás, ali. Ele apareceu ali atrás, olhou, até que ele não resistiu, foi ver o que é isso aí que a mamãe está fazendo. Tá. Então, Cristina, de novo, meu muito obrigado aí. Meninas, você tem que abrir o microfone, Ariana, tem que abrir o microfone, teu microfone está fechado. O pai dele está na minha frente aqui, em uma videoconferência do trabalho também. Então, para nós 2 no escritório aqui, ele está querendo aparecer. Sérgio, eu que agradeço a oportunidade de conversar com a turma aí, aprendi muito. Que bom. Situações diferentes, foi muito bom. Obrigado a vocês. E quando tiver a oportunidade, a gente conversa de novo. É só seria ótimo. Combinarmos. Não, a gente vai fazer uma série disso aí. Né? Quem sabe não sai um artigo daqui, né? Claro. Eu estou com uma incumbência aqui com o meu grupo agora fazer uma videoconferência para toda a Faculdade de Educação, né? Tá bom. Todos os professores. Quando fizer, faz aprendi algumas coisas novas. Faz aberto para a gente poder participar. Tá, eu te aviso. A gente participa daí, como ouvinte daí. Porque a FACED agora tem que pensar o que vamos fazer como é que vai ser essa saída. Porque tem pessoas acima de 60 anos na FACED é muito grande. Esse é o problema. Então, esse é o problema. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Guido, suas palavras. Eu que agradeço também. Eu também queria agradecer muito, aprendi demais aí, fiquei bem atento aqui às experiências, às perspectivas que eu não conhecia, em suma, foi ótimo. E vou montar uma arquitetura aqui. Na próxima discussão, acho que a gente já pode testar, pelo menos, vantagem e desvantagem da minha arquitetura aqui. Que ótimo, Guido. Vamos em frente aí com isso, vamos pensar algumas coisas aí. Gente. Então, obrigado.